Oi, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ah, ok. Tava com um probleminha aqui. Mas vamos lá, então. Então, vou falar um pouquinho sobre, primeiramente, né, quero agradecer a oportunidade que vocês estão oferecendo para nós da Mercato, para nós compartilhar conhecimento com vocês e com várias outras pessoas que estão nos assistindo hoje. Então, meu assunto vai ser o comercializador varejista. Então, o comercializador varejista, ele foi normatizado pela ANEEL em 2015. E em 2016, então, a CCE habilitou seus primeiros comercializadores, mais precisamente no mês de julho. Então, fazem aí 4 anos que a gente tem essa modalidade de comercialização. O comercializador varejista, ele vai precisar primeiramente ser um agente na CCE e obrigatoriamente ele vai precisar ser um comercializador ou um gerador. Então, depois que ele passar por todo o processo, né, de habilitação como agente, abrir a conta no Banco Bradesco, pagar o emolumento, enviar uma série de documentos, então ele vai para aprovação da ANEEL para ser, então, oficialmente um comercializador varejista. E ele vai, então, representar os consumidores junto à CCE. E os consumidores, eles não vão ter um vínculo de agente com a CCE. Quem vai ter esse vínculo vai ser o comercializador varejista. Então, nesse sentido, o comercializador varejista ele vai ter algumas responsabilidades. Ele vai ficar responsável pelo processo de migração do consumidor. Ele vai precisar cuidar de toda a operacionalização do seu representado, da modelagem, da medição, da contabilização e das obrigações financeiras. Porque quando um agente ele é ligado à CCE, então a CCE, essas obrigações são todas diretas com o agente. O varejista, ele vai minimizar esse número de agentes, né? Então, e o consumidor não vai precisar ter uma ligação direta com a CCE. Vai ficar representado por o comercializador varejista. Então, os consumidores que podem ser representados por um varejista, então, são usinas com a capacidade abaixo de 50 megawatts, consumidores livres que têm uma carga acima de 2 megawatts, ou os consumidores especiais que têm uma carga de 0,5 mega até 2. Esses especiais, então, eles podem consumir apenas energia renovável. E o comercializador varejista, ele foi criado mais pensando principalmente nesse consumidor especial, porque é o que vem mais crescendo nos últimos anos, né? Então, um relatório consolidado do ano de 2019 da CCE, a gente tem hoje, na verdade hoje não, porque até dezembro de 2019, 9.010 agentes vinculados à CCE, sendo que 922 são consumidores livres e 6.136 são consumidores especiais. E varejistas, então, a gente tem 19 habilitados. Então, eu trouxe esses números mais para a gente ter uma noção, né, do quanto, de como que está hoje os números de agentes junto na CCE. Nesse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês agora, a gente pode ver de 2000 a 2019 a variação do número de agentes, do crescimento do número de agentes, né? A gente pode ver ali em roxo que em 2015 a gente teve um salto muito grande de consumidores especiais. Então, foi no mesmo ano então que a ANEEL regulamentou então o comercializador varejista. Então, a CCE ela foi pensada para atender consumidores grandes, né? A maioria desses consumidores serem clientes grandes. E aí a gente tem um salto muito grande de consumidores pequenos. E aí a CCE vai ter o mesmo operacionalização, né, com esses agentes.
Só que eles não vão dar tanto retorno, assim. Então, o que acontece? Tendo o comercializador varejista que o represente, facilitaria muito, né, a operacionalização para a CCE também. Então, em 2019, né, contextualizando um pouco do que eu falei agora, recentemente, a CCE, ela entrou com um pedido junto ao Ministério de Minas e Energia, né, onde a ideia era que todos os consumidores com carga entre 0,5 mega e 1 mega fossem todos representados por varejistas. O Ministério de Minas e Energia abriu a consulta pública, mas ele resolveu não continuar, né, não dar continuidade no processo. Mas é bem possível que a CCL eles tentem, né, novamente isso, porque cada ano vem crescendo ainda mais esse número de consumidores, né? Então, não precisa ser apenas consumidores especiais, pode ser qualquer tipo de consumidor vai estar ligado ao varejista. Então, ainda vai crescer muito esse mercado, porque é ainda recente, né? São 4 anos que foi criado e habilitado. Então, tem muito que se desenvolver e mudar ainda nesse ramo. Então, com os benefícios desse comercializador varejista, acredito que principalmente vai ser para o consumidor, porque ele não vai precisar ter um vínculo com a CCE, ele não vai precisar abrir uma conta no Bradesco para cumprir com as obrigações, ele não vai precisar pagar um emolumento de adesão, né, como hoje acontece com um agente que se liga à CCE. E também vai facilitar o desenvolvimento do mercado livre, né? Porque para a CCE também vai facilitar bastante, que diminui um pouco o processo deles, né, de operacionalização. Então, meu assunto era isso, eu tentei passar um pouco para vocês, não sei se ficou alguma dúvida, estou à disposição para comentar. Daiane, eu tenho, na verdade, tenho dúvidas, eu tenho várias, né? Quando você começa a botar os termos aí, eu achava que conhecia um pouquinho, deu ver que tem muita coisa, né, para conhecer, mas deixa eu só entender, e também até para, talvez, pode ser dúvida de outros, ajudar talvez a ilustrar alguns pontos. A ideia do comerciador varejista, ele vem para, o cliente que é ali, o que você comentou, os clientes especiais, né, ter uma poder, vamos dizer assim, agrupar vários clientes, né? E os benefícios para mim aqui estão bem claros, mas eu tenho uma dúvida assim, ó, qual é a diferença, o que seria o agente, assim, uma empresa de, sei lá, vou pegar uma empresa de grande porte, estou pegando uma empresa grande aqui do Rio Grande do Sul só para ter como exemplo, tá? É uma Gerdau, certo? É um cliente que eu conheço porque, né, trabalhei na S, a gente atendia eles, um cliente de 230 kV. Supondo que ele seja um cliente livre, certo? Não sei se é, mas supondo que seja. Esse cara seria um agente ou nada, ou seria um cliente livre? Eu fiquei com essa dúvida, assim. Tá, então, se for um cliente com uma demanda acima de 2.000 kW, tá? Ele vai ser como um cliente livre, ele é considerado um cliente livre. Então, ele quer se ligar à CCE. Ele vai ter a opção de se ligar à CCE ele como um agente e cumprir com todo o processo para ser um agente na CCE, vai participar com a contribuição associativa, vai abrir uma conta no Bradesco, vai ter todas as obrigações mensais e ele vai interagir com a CCE. Ou então, ele tem a opção de entrar com abaixo representado então por um comercializador varejista. Então, o comercializador varejista que vai fazer toda essa interação com a CCE. Então, vai representar esse cliente. A Gerdau, enfim, qualquer empresa, não vai ter contato com a CCE como agente. Então, o varejista vai repassar os custos de alguma forma para esse cliente, entendeu? Claro, Não, claro. ele vai ser ligado à CCE. Enfim, Viviana, depois se tu quiser interromper com um questionamento, fica à vontade, mas, por exemplo, então, o cliente ali, ele não quer usar o comercial varejista, ele quer fazer o trâmite lá com a CCE, vai fazer toda aquela burocracia, ele Certo. faz esse trâmite, mas ele comercializa, ele busca a energia através da comercializadora, ou ele poderia buscar direto, agora, só para entender se a comercializadora, né, elas podem fazer as duas coisas, ela pode ser um comercializador varejista para atender vários clientes e também buscar essa energia para vender uma energia mais barata para esses clientes?
Olha, eu não tenho 100% da certeza nisso, porque eu nunca trabalhei com o comercializador varejista, né? Mas eu acredito que sim, uma vez que ele é comercializador, ele vai ter esse contato, né, com as Uhum. comercializadoras e poder fazer essa interação. Fazer- Porém, quem vai fazer toda a tramitação, no caso, no site, na plataforma da CCE, vai ser o próprio agente. Ele pode ter alguém que busque para ele os recursos, enfim, ou de quem comprar, mas é ele que vai interagir com a CCE, né? Não vai ser o comercializador que vai interagir por ele na CCE. Uhum. Não sei se... Vou complementar, posso auxiliar aí, Michael? Claro, claro. Então, comercializador varejista nada mais é do que terceirizar todas as responsabilidades referente à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tá? Para um agente comercializador, vai ficar abaixo da aba do agente comercializador. Responsabilidade do contrato de energia, registro de energia, tudo responsável. Quem vai responder por esse contrato é a empresa, é o comercializador varejista. Tá? Uhum. Por exemplo, no caso da Gerdau, o cliente ele é livre, né? Então, ele mesmo pode ter a operação dele interna, ou ele pode solicitar uma empresa do setor que vai fazer a gestão e representação dele e vai cotar daí com os fornecedores. Então, ele é livre para decidir o que ele quer, tá? Então, são esses... ele pode cotar direto, ou ele pode solicitar, ou ele pode ter uma empresa que vai representar ele, que vai buscar aí, por ter uma empresa com know-how, né? Vai trazer melhores condições. Ou a própria empresa, como a Gerdau, que é um grande consumidor, né? Ela vai tá operando livremente, com know-how já nesse mercado, já vai ter acesso aos principais players, fornecedores do mercado, e fazer contato diretamente com esses fornecedores sem intermédio de uma empresa de gestão e representação. Então, o varejista ele se comporta muito mais para o pequeno consumidor que não tem acesso a tanta informação, né? E toda essa burocracia que precisa tomar decisão, se sente inseguro, né, para contratar energia. Então, é para auxiliar mais realmente esse pequeno consultor. Mas o grande também pode se apoiar no varejista, não tem problema. Sim, entendi. Se eu conseguir te auxiliar ali no complemento da resposta. Não, sim, a minha dúvida é muito no sentido, por exemplo, o cliente ele é um agente, ele resolve ele fazer essa questão, né? Onde é que entra a comercializadora no circuito? Essa dúvida que me... Todo cliente hoje no Mercado Livre, o consumidor livre especial, o consumidor livre, ele é um agente da CCE, entendeu? E ele compra energia de comercializadores ou de fontes geradoras de energia, fornecedor de energia direto, né? Então, a diferença, o papel do comercializador, o comercializador ele consegue personalizar esse contrato de energia. Por exemplo, tem clientes, como o caso de algumas cooperativas que a gente atende, tem período de safra entre safra. A gente tenta desenhar para ele uma sazonalidade, uma flexibilidade para atender a fins específicos dele. Se a gente não conseguir atender isso, a gente vai atrás de quem atende com a flexibilidade que ele precisa. Então, o papel do comercializador está muito mais em dar o acabamento final para o produto do cliente. E, principalmente na questão do cliente novo, se sente muito inseguro para realmente tomar uma decisão do contrato de energia de médio e longo prazo, que é o que vai trazer maior resultado para ele. O agente comercializador ele é fundamental para ceder essa energia mais curta, de 1, 2 anos, né? Onde vai ter, até ele entrar no mercado, ter um entendimento, não, eu sei como é que funciona. Então, o cliente, quando entra, não tem muito medo. E o mercado ele proporciona, a médio e longo prazo, um resultado muito estável, né? Porque contratar sempre curtinho. Então, esses são os papéis, né? Mas ele é livre, tanto para contratar direto do fornecedor ou contratar de um comercializador. Entendi. Sim, até porque a comercializadora, como tem vários clientes, ela tem um mix também maior, né? Consegue compor ali uma carteira mais, vamos dizer, flexível, né? E muitas vezes o cliente final ele não tem acesso, por exemplo, ele tem demanda alta, consumo baixo, ele vai demandar uma energia incentivada 100%, por exemplo. E são poucos fornecedores de energia incentivada 100%. E aí o comercializador ele acessa todo esse book, né, ou a gestora, a empresa gestora, então ele vai estar sempre buscando, né, um profissional do mercado, né, que vai atender
as peculiaridades do projeto dele. Perfeito. A Gerdau tem uma particularidade ali, Michael, que ela é internalizada, algumas empresas são internalizadas, né, dentro do processo de gestão de energia. E um processo que eu fiz ainda no tempo de AES Sul foi realocação de energia de unidade da Gerdau para ela mesma, de outro estado. Né? Foi uma operação bem complexa de fazer, porque foi uma novidade, enfim. Então, os mecanismos de comercialização, eles são outro ponto de conhecimento bem profundo, sabe? E é interessante, alguns grupos, a Saint-Gobain, eu me recordo que tem também internalizado. Ela mesma cumpre o papel, né, de agente de busca de energia, enfim, né? Sim, mas isso normalmente está atrelado a empresas de grande porte. Exatamente. E, geralmente, esses grandes consumidores, eles têm a própria mesa de operações dele. Tem bastante know-how para operar. Né? Que nem o Fernando falou, referente a Gerdau. Claro. É isso aí. Bom, vamos dar uma sequência aqui. No final, a gente tem perguntas aqui. Vamos deixar para o final ali, a gente já selecionou. Como eu não tenho horário, pelo menos, né? Não, estou brincando.